Bom, vamos ver esse desenho que vocês estão vendo aí. O desenho de um meninozinho que vai pular de um penhasco. Só que tem uma corda amarrada na cintura dele. E ele dá aquele grito, lá vai eu! Uou! Só que ele esqueceu de prender essa corda. Com certeza ele vai se esborrachar lá embaixo. Então, nessa charge, o garoto esquece de amarrar a corda antes de pular. Então, qual vai ser a força que deveria agir na corda? Contato. Ou contanto que ele amarrasse para que ele praticasse esse salto em segurança, claro, né? Temos aí o peso, a resistência do ar e temos a atração. Qual você marcaria? Bom, temos uma força chamada normal. Ou seja, nós temos peso, resistência do ar, tração e normal. Temos 4 tipos de força, né? Que, aliás, essa figura abre nossa aulinha sobre as várias variedades de força. Vamos continuar? Volte antes, é preciso que pergunte, a pergunta seja respondida. Ok, vamos responder logo. Então, qual é a força? Bom, claro que eu vou dizer que essa daqui. Memorize a alternativa que você marcou, porque no decorrer desta lição descobriremos qual alternativa foi correta. E eu escolhi a atração, tá? Se vocês perceberem aí. Agora vamos voltar. Legal, vamos conhecer novos tipos de forças. Sim, vamos. Existem algumas forças que freiam as descidas. No caso aqui de um paraquedas. Determine quem exerce essa força para frear a descida desse paraquedista. Será o peso dele? Será o ar? Será o paraquedas ou será o atrito? Que tipo de força vai agir para frear a descida dele? Peso, o ar ou o paraquedas? Bom, eu acredito que o que vai fazer ele frear aí vai ser a força do atrito dele com o ar. Vocês bem concordam comigo? Ou será que é a força peso dele? Bom, vamos ver se vocês acertaram. Volte antes, é preciso que a pergunta seja respondida corretamente. Voltar. Volte. O atrito? Volte. Determine quem exerce essa força para frear a descida do paraquedista. Eu não entendi a pergunta. Ótimo, vou aprender mais. Continuar. A pergunta é: existe alguma força que freia a descida de um paraquedista? Com certeza existe uma força, né? Continuar. Então, quem é? É o peso, o ar, o paraquedas ou o atrito? Acredito que o ar. Boa! O paraquedas afasta o ar que está no caminho. E assim, o ar causa uma força de resistência para cima. Continuar. Esta força acontece quando algum objeto se move, onde existe ar, e é conhecida como força da resistência do ar. Esse tipo de resistência acontece em qualquer fluido, no ar, na água, não é isso? Logo também acontece na água. Ao tentarmos nos mover dentro da água, sentimos dificuldade devido à resistência exercida pelas águas. Certo, vamos aprender um pouco mais? Sim, claro. Veja essa figura aí. Na figura temos 2 crianças brincando com uma mola, esticando-a. Quando o sentido da força... Qual o sentido da força que é aplicada no menino? Bom, o menino está puxando e a menina também está puxando, né? Então, a força que está agindo no menino, qual o sentido dela? Para a esquerda ou para a direita?
Claro que é para a esquerda que está sentindo. Excelente. A mola sempre exerce uma força contrária à que aplicamos nela. Agora eles estão empurrando a mola. O sentido da força aplicada no menino se inverte e este começa a receber uma força para a direita. Forças como na situação acima são conhecidas como forças restauradoras, uma vez que elas sempre possuem o sentido de fazer com que, neste caso, a mola volte ao seu tamanho original. Boa, vamos compreender um pouco mais sobre a força que surge na mola? Sim, claro. A força que atua em molas é conhecida como força elástica. E esta força está presente, por exemplo, no sistema de amortecimento de uma motocicleta. Muito bem, vamos conhecer outro tipo de força? Sim, claro. Na situação abaixo, é necessário uma corda para que haja uma força entre o menino e a menina. Nessa situação, seria possível eles se empurrarem através da corda? Não. Parabéns, vamos entender que são detalhes como esses que determinam os tipos de forças. Na situação abaixo, é necessário uma corda para que haja uma força entre o menino e a menina. E nessa situação, seria possível eles se empurrarem através da corda? Claro que não. Vamos continuar? A força de tração é a que atua em cordas, fios ou cabos. Esta força é a que acontece na corda abaixo para que seja possível que o quadro continue suspenso. Esta força é a que acontece na corda abaixo para que seja possível que o quadro continue suspenso. Nós temos aí um quadro de uma parede, e uma corda amarrada dos seus cantos e presa na parede. Logo, tem uma força atuando nesse barbante. Muito bem! Vamos ver um resumo do que vimos aqui? Continuar? Então, foi que nós aprendemos, primeiro, que a força de resistência do ar acontece em corpos que se movimentam em relação ao ar, onde tem ar. Segundo, a força elástica é a que acontece em molas, e ela é considerada uma força restauradora. Terceiro, a força de tração é a que acontece com cordas, cabos ou fios. Continuar? Boa! Vamos compreender melhor? Observando uma situação? Sim, claro. Agora que já conhecemos mais alguns tipos de força, qual força deveria ter agido na corda de contato em que esse rapaz amarrou para que o garoto praticasse salto em segurança? Força, peso, resistência do ar, tração normal. E essa força vai ser exercida através dessa corda entre o menino e o ponto lá de cima, né? Então é a força de tração. Parabéns! A corda é quem deveria exercer a força. Sendo assim, é uma força de tração. Parabéns! Está sendo ótimo o seu aprendizado. Você conheceu as forças de resistência do ar, elástica e tração. Insista nos seus estudos. Por enquanto é só, pessoal. Essa é a aula. Fizemos a aula 2, certo? E aguarde a aula 3, que vai estudar classes de forças. Ok? Bons estudos.